O PL de Jacinto Machado, pelo menos até ontem, guardava a expectativa de disputar as eleições municipais. Não vai mais. Não vai mais para a disputa. Declinou da sua posição, da sua possível, até o momento, até ontem, pré-candidatura, né? O Altair Marcolino Campos, lá em Jacinto Machado. Ele é uma figura pública muito conhecida, né? E chamam lá de o Doril do PL. Até então era pré-candidato a prefeito pelo partido. Mas até ontem, final da tarde, início da noite. Até tentou compor, inclusive, com o PSD, nessa questão do vice, também não deu certo esse encaminhamento lá em Jacinto Machado. Mas o fato principal é a questão do fundo eleitoral. O fundo eleitoral. Sem fundo eleitoral, né, o partido ficou, digamos que, sem as condições estruturais para a disputa eleitoral, e o pré-candidato, o Doril, desistiu, abriu mão. Não tem fundo eleitoral, o partido não tem como criar estrutura para disputar as eleições municipais em Jacinto Machado. Vai realizar a convenção no próximo dia 3, sábado então, né? Convenção do partido, e vai, né, oficializar uma chapa, aliás, uma nominata de candidatos a vereador. Vai para a disputa somente com a proporcional e não mais com a majoritária, somente com a proporcional, os candidatos a vereador do PL. Muito bem, né? Então o PL não tem mais candidato. E cria uma situação lá em Jacinto Machado, essa desistência do Doril de disputar as eleições como candidato a prefeito, porque temos dois blocos, né, duas partes políticas em Jacinto Machado, mas somente uma delas, né, somente um lado dessa disputa partidária eleitoral vai apresentar uma chapa majoritária, né? Duas posições políticas, dois blocos políticos contrários, mas somente um com chapa majoritária. Então, o que significa? Que a contagem, né? Nós temos a chapa do MDB, que tem como pré-candidato o Sander Juste, e tem como vice, né, Noeli Zaca do Progressistas, MDB e Progressistas, contando ainda apoio com o próprio PSD, né? O próprio PSD. Então é um bloco forte, consistente, coeso, que vai para as eleições. Em não havendo, né, essa disputa de majoritárias, como é que ficaria a situação? A partir da contagem dos votos, né? Para o Sander Juste. Começa a contagem, né? A legislação faz apontamento que a chapa precisa ter a maioria dos votos. E essa maioria não significa 50% mais um, né? Essa regra só vale para municípios onde há o segundo turno, 50% mais um. Aí, para municípios onde há o segundo turno. No caso de Jacinto Machado, somente a maioria da votação ou dos votos que serão apresentados. Então, uma situação diferenciada nas questões políticas lá de Jacinto Machado, né? Agora com essa desistência do Doril. Ele até tentou, né, até o último instante, ontem à tarde, final da tarde, mas à noite acabou por jogar a toalha e declinou da sua pré-candidatura de prefeito de Jacinto Machado. Informação que vem, então, lá dos corredores políticos do Jacinto Machado, que ainda bem fica aqui no extremo sul catarinense. MDB Raiz. Com esse posicionamento político, né? MDB Raiz, o partido realizou a sua convenção ontem à noite lá em Sombrio, né? E acabou por referendar e oficializar os nomes de Gislaine Cunha, candidata a prefeita, vai para a reeleição, e o Geriel Isopo, candidato a vice-prefeito, também vai para a reeleição. A mesma chapa pura do MDB, que disputou as eleições lá em 2020,
E essa chapa saiu vitoriosa. Estão no comando administrativo de Sombrio, né? E agora pretendem exatamente buscar a reeleição. Convenção ontem à noite, prestigiada, enfim, foi uma convenção conjunta. Lá também estiveram partidos aliados, como o PL. Aliás, o PL se ensaiou, inclusive, nessa questão da indicação do vice, o que acabou não dando certo. O MDB foi realmente de chapa pura, vai de chapa pura para as eleições municipais de Sombrio, né? Então foi uma convenção conjunta. Lá estavam também, né, o PL, que eu já citei, o PRTB, o Podemos, o Podemos e também o PSB. São esses os partidos políticos, né? O PL, o Podemos, o PRTB e também o PSB, que realizaram esta convenção conjunta e estarão devidamente embarcados nessa coligação na chapa do MDB, Gislaine Cunha, né, e Geriel Isopo, que vão para a reeleição. Então, o MDB Raiz, quem criou essa citação foi o ex-prefeito e considerado a principal liderança do MDB lá de Sombrio, né, que criou toda essa situação, o Zênio Cardoso, uma das figuras que capitaneou todos esses movimentos em relação ao projeto de reeleição da Gislaine e do Geriel, né, o Zênio Cardoso. Muito bem, então o MDB Raiz, convenção ontem à noite, nomes oficializados, né, e agora contagem regressiva, depois os registros dessas candidaturas e contagem regressiva para as disputas eleitorais lá em Sombrio. Então, chapa pura MDB Raiz, confirmado, convenção realizada e agora aguardar os movimentos e também as confirmações do lado opositor, porque Sombrio, né, as previsões realmente apontam para uma eleição extremamente disputada.